Encontrei uma lista enterrada ao lado do túmulo do meu avô. Eram nomes de pessoas para não esquecer. Mas quando pesquisei, descobri que cada uma delas tinha desaparecido sem deixar rastros. E o último nome da lista era o meu. Meu avô Henrique morreu quando eu tinha 15 anos. Ele era historiador, obcecado por preservar memórias. Esquecer os mortos é matá-los 2 vezes. Era o que ele sempre dizia. Por isso mantinha cadernos e mais cadernos cheios de histórias, registros e obituários de pessoas que ninguém mais se lembrava. 10 anos depois da sua morte, fui visitar o túmulo dele. Havia flores frescas lá, o que era estranho, pois ninguém da minha família tinha ido recentemente. Enquanto ajeitava as flores, notei algo peculiar. A terra ao lado da lápide estava afundada, como se algo enterrado ali tivesse criado um vazio. A curiosidade me venceu. Comecei a cavar com as minhas próprias mãos. Não precisei ir muito fundo, talvez uns 30 centímetros, e então senti algo duro. Era uma caixa de metal enferrujada. Dentro dela, encontrei o que parecia ser o último caderno do meu avô, e junto com ele, uma lista. No topo, em letras maiúsculas, estava escrito: Os esquecidos. Não permitir que sejam esquecidos. A lista continha 23 nomes, e ao lado de cada um, uma data. Comecei a folhear o caderno. Cada nome tinha uma história, meticulosamente registrada. Quem eram, como viveram e supostamente como morreram. Mas havia algo muito estranho na maneira como meu avô escrevia. Não eram histórias comuns. Pareciam mais avisos. A primeira entrada dizia: Roberto Almeida, esquecido completamente em 15 de agosto de 1998. Desapareceu fisicamente no mesmo dia. A memória coletiva o apagou. Ninguém se lembra que ele existiu. Seus registros se tornaram ilegíveis. Suas fotos mostram apenas manchas borradas. O esquecimento o consumiu. Cada entrada seguia o mesmo padrão assustador. Uma pessoa, uma data em que foi completamente esquecida e, em seguida, um desaparecimento físico inexplicável. E lá no final da lista, adicionado com uma caligrafia trêmula, que eu reconheci como a dos últimos dias do meu avô, estava escrito: Daniel Correia, meu neto, proteger, não permitir o esquecimento. Era o meu nome. Tinha a minha data de nascimento e logo abaixo uma nota final. O esquecimento já começou. Ele está sendo apagado lentamente. Preciso ancorar sua memória. Este caderno é o último arquivo. Se ele for esquecido, vai se juntar aos outros. Preciso encontrar uma forma de parar isso antes que seja tarde demais. A nota terminava abruptamente. Meu avô tinha morrido de um ataque cardíaco súbito apenas 3 dias depois de escrever aquilo. Minha mente girava. Isso só podia ser loucura, paranoia de um homem idoso. Tinha que ser. Mas ainda assim, uma parte de mim precisava saber. Comecei a pesquisar os nomes da lista, um por um. E o que encontrei foi nada. Absolutamente nada. Nenhum registro de nascimento, nenhuma certidão de óbito, nenhuma identidade. Era como se aquelas 23 pessoas nunca tivessem existido. A única prova de suas vidas estava naquele caderno, preservada nos detalhes que meu avô havia coletado. Voltei para casa e fiz algo que não fazia há anos. Peguei os velhos álbuns de família. E foi aí que o terror começou a se instalar de verdade. Eu estava em menos fotos do que me lembrava. Tinha uma memória cristalina da minha formatura do ensino médio, posando com toda a minha turma. Mas quando encontrei a foto, eu não estava nela. Havia apenas um espaço vazio estranho, exatamente onde eu deveria estar. Minhas memórias começaram a entrar em conflito com a realidade. Eu me lembrava de eventos, mas as evidências físicas diziam o contrário. Amigos que eu sabia que tinha não se lembravam de mim. Meus perfis antigos em redes sociais simplesmente desapareceram. Eu estava sendo esquecido, aos poucos, sistematicamente. Em pânico, liguei para a minha mãe. Mãe, você se lembra da minha formatura do ensino médio? Claro, querido, foi um dia lindo. Eu estava lá, não estava? Houve um silêncio do outro lado da linha, um silêncio longo demais. Daniel, que pergunta estranha. Claro que você... A voz dela falhou. Espera um pouco.
Você não foi porque estava doente? Ou foi? Eu não me lembro direito. Meu sangue gelou. A minha própria mãe estava começando a me esquecer. Corri de volta para o caderno. Meu avô havia escrito sobre o processo. O esquecimento começava com memórias vagas. Depois as pessoas paravam de te notar. Em seguida, os registros físicos começavam a se apagar. E por fim, você desaparecia por completo. Não apenas sua memória, mas sua existência física. O cemitério dos esquecidos, meu avô chamava. É para onde eles vão. Todos aqueles que foram completamente esquecidos. Existem uma camada sobre o mundo real. Um cemitério de pessoas que nunca morreram, mas deixaram de existir. E uma vez lá, não dá para voltar. A menos que alguém se lembre de você. Verdadeiramente se lembre. Ele havia encontrado uma forma de combater isso. A ancoragem de memória. Registrar obsessivamente cada detalhe de uma pessoa. Criar um arquivo tão completo, tão detalhado, que a memória não pudesse ser apagada. Ele tinha tentado fazer isso por mim, mas morreu antes de terminar. Agora, cabia a mim continuar o trabalho dele. Comecei a documentar tudo sobre mim mesmo. Cada memória, cada detalhe, cada momento que consegui resgatar. Escrevi freneticamente, tirei fotos, guardei objetos. Criei um arquivo massivo da minha própria existência. Mas o esquecimento estava se acelerando. Meus colegas de trabalho começaram a não me reconhecer. "Desculpe, você é novo aqui?" Perguntavam pessoas com quem eu trabalhava há anos. Meu apartamento começou a receber avisos de conta vencida para um inquilino que nunca existiu, embora eu morasse lá há 5 anos. E então, eu comecei a ver o cemitério. Era como uma sobreposição na realidade. Enquanto caminhava pela cidade, às vezes vislumbrava outro lugar. Um cemitério imenso, infinito, cheio de lápides. Mas não eram lápides normais. Eram vazias, sem nomes, apenas pedras em branco. E entre as lápides eu via figuras, pessoas, centenas, milhares delas, vagando sem rumo, translúcidas, quase invisíveis. Os esquecidos. A cada dia que passava, o cemitério se tornava mais real, e o mundo normal, menos, eu estava atravessando. Desesperado, voltei ao caderno do meu avô uma última vez, e encontrei. Havia uma solução, uma âncora definitiva. Para prevenir o esquecimento completo, uma pessoa deve ser lembrada intensamente por alguém que a ama. Mas não apenas lembrada, e sim celebrada. Um ritual de memória, realizado no local de maior conexão. O túmulo do meu avô. Ele me conhecia melhor do que ninguém. Suas memórias de mim eram as mais fortes. Corri para o cemitério. Era tarde da noite. O mundo ao meu redor estava se transformando. Eu podia ver o cemitério dos esquecidos quase completamente agora. As lápides vazias cercando as reais, os esquecidos estendendo suas mãos em minha direção. Cheguei ao túmulo do meu avô, e lá vi algo que não tinha notado antes. Uma lápide ao lado da dele, sem nome, em branco. Para mim, estava sendo preparada. Coloquei as mãos na lápide fria de meu avô. "Vovô, por favor, você me conhecia. Você se lembra de mim?" "Daniel, seu neto. O menino que você ensinou a jogar xadrez, que te ajudava a organizar suas pesquisas, que prometeu preservar histórias como você fazia." As lágrimas escorriam pelo meu rosto. "Não me deixe ser esquecido. Por favor." O ar ficou pesado. Senti uma presença. E então eu o vi. Não era um fantasma. Era uma memória. Uma memória tão forte que ganhou forma. Ele sorriu para mim. "Daniel, como eu poderia esquecer?" Ele tocou minha testa. E de repente eu vi tudo. Todas as memórias que ele tinha de mim, desde o meu nascimento até a nossa última conversa. Ele havia guardado tudo, preservado perfeitamente em sua mente. "Uma memória perfeitamente preservada nunca pode ser esquecida", ele disse. "E agora você conhece o segredo. Preserve as memórias, as suas, as dos outros, as dos esquecidos." Ele apontou para o cemitério fantasmagórico que nos cercava. Eles ainda existem, só precisam ser lembrados. É por isso que eu comecei a coletar histórias, para trazê-los de volta. "Como?" eu perguntei. "Contando suas histórias. Cada história contada fortalece uma memória.
Cada memória fortalecida traz um esquecido de volta à existência. É por isso que eu deixei o caderno, para você continuar meu trabalho. Sua forma começou a desvanecer. Lembre-se, Daniel. Lembre de todos. Nunca deixe ninguém ser completamente esquecido. E ele se foi. O cemitério dos esquecidos recuou. O mundo real se solidificou novamente. Eu respirei fundo. Eu tinha voltado. Por enquanto. Mas agora eu entendia meu propósito. Abri o caderno. 23 nomes. 23 histórias. E comecei a escrever. Comecei a contar cada história, a postar online, a compartilhar, a fazer as pessoas lerem e se lembrarem. E lentamente algo incrível aconteceu. As pessoas começaram a se lembrar. Espera, eu conheço esse nome. Alguém comentava. Minha avó falava de um Roberto Almeida. A cada história compartilhada, a cada memória reacendida, eu sentia os esquecidos ficando mais sólidos, retornando. Levou 2 anos, mas eu consegui. As memórias de 23 pessoas voltaram à vida. Seus registros reapareceram, suas fotos se clarearam, como se o universo estivesse se corrigindo. E então eu fiz o que meu avô queria. Criei um projeto, Os Esquecidos. Um site dedicado a preservar memórias de pessoas em risco de serem completamente apagadas. Mas o trabalho nunca acaba, porque todo dia alguém novo começa a ser esquecido. Agora eu posso vê-los andando entre nós, ficando translúcidos, começando a atravessar. Tento salvar quantos posso. Mas às vezes, tarde da noite, ainda vejo o cemitério dos esquecidos. E ele é infinito. Se você está ouvindo isso, faça um favor a si mesmo. Documente sua vida. Conte suas histórias. Conecte-se com as pessoas. Porque o esquecimento é pior que a morte. É como se você nunca tivesse existido. E acredite em mim. Você não quer acabar no cemitério dos que ninguém lembra. Obrigado por ouvir até o final. Se você gostou dessa história, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima.